Porto 360. Patrocínio Rumo. Apoio Modal GR. T2S Tecnologia. Prefeitura de Santos. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Muito se fala do ônus e do bônus das operações portuárias, principalmente em relação aos municípios. E esta é a pauta do nosso programa de hoje. Para isso, recebo a doutora Jussara Delfim, que é advogada especialista no tema. Doutora, muito obrigado pela presença, que prazer enorme ter você aqui comigo. Eu que agradeço, Maxwell, a presença do Elias também, que é sempre uma referência muito boa. Eu agradeço o convite e estou aqui para esclarecer o que for necessário. Meu segundo convidado da semana é Elias Carneiro, que é diretor do Sindifisco e também auditor fiscal. Elias, prazer te ter aqui, conseguir um espaço na agenda para que a gente possa fazer esse bate-papo. Já quero de antemão te convocar para que você esteja aqui comigo durante essa temporada de 2021. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, para mim é uma honra poder estar aqui, não só por prestigiar o Grupo A Tribuna, mas prestigiar principalmente a sua pessoa, que como falávamos, está em ascensão, e tratando de temas tão importantes como é o sistema portuário e outros correlatos. Então, para mim é uma satisfação e satisfação maior ainda compartilhar com a minha sempre querida amiga Jussara. Como eu sempre digo, esse é um espaço não só do Maxwell ou dos próprios convidados, mas é um espaço do setor portuário, um espaço que o setor portuário conquistou para que a gente possa debater esses temas que são tão relevantes não só para a nossa economia, mas também para a nossa sociedade. Doutora Jussara, quero começar pela senhora. Queria entender o que é a proposta de realocação dos recursos que hoje estão na União para os municípios, né? De que maneira essa proposta pode contribuir para o fomento das regiões no qual orbitam, né, o setor portuário? Ok, Maxwell, primeiramente eu gostaria de contextualizar, por favor, a origem desse projeto. Isso se deu quando eu estava graduando em Direito e eu apresentei ao meu orientador, doutor Samarco, o tema, e ele disse, olha, esse tema é muito pesado e você deve fazer um outro, e deixei de lado, né? Apresentei um outro para ele, mas nunca deixei de evoluir no estudo desse projeto. Ele falou, um dia você vai usar isso aí muito bem. Eu falei, ok, então seguimos. Quando do doutor Sérgio Aquino, ele foi secretário de Portos. Sim. Foi o primeiro hoje secretário... presidente da FENOP, né? Exatamente. Hoje, presidente da FENOP, ele foi o primeiro, né, secretário de Portos do governo Papa. Eu apresentei para ele o esboço desse projeto, ele falou, olha, foi muito receptivo, mas ele falou, olha, no momento não é muito adequado. É muito bom, traria muito proveito para as cidades portuárias, mas eu recomendo que você não mexa muito com isso. Posteriormente, falei com o José Eduardo Lopes e falei ainda com o Papa enquanto deputado já. O Edu Lopes, secretário de Portos pós o Sérgio Aquino. Exatamente, posteriormente ao Sérgio Aquino. Todos eles foram muito receptivos, enfim, para todos que eu apresentei o projeto, houve uma manifestação de apoio, de elogios, enfim. Até que eu ingressei na Comissão de Direito Aduaneiro da OAB, na gestão do Dr. Peter Alexandrax, e o vice era o Dr. Denis Fiuza. E com a participação de toda a comissão, com destaque para o Dr. Domingos de Torre, Donizete Prata, Jussan, Ricardo Uma Bertonoli, grande comissão, muitas pessoas. Uma comissão de peso, né? Sem dúvida. De grandes conhecedores da área portuária, aduaneira e marítima. Todos eles aprovaram e houve o apoio do que nós chamamos jurídico, que não há vício de origem nesse projeto. Muito bem.
E isso, posteriormente, o Elias, à época que o Sandoval Soares, ele era vereador, passou a vice, encampou a ideia e nós fizemos uma audiência pública. Foi a última audiência pública antes do Sandoval sair da vereança e assumir a vice-prefeitura. Ser vice-prefeito de Santos. Isso. Aí o que aconteceu? Foi muito receptivo, todos apoiaram e tal, mas só que a coisa não evoluía. Por que não evoluía? Porque não havia interesse político. Só para a gente poder contextualizar, essa proposta nada mais é do que trazer o recurso que hoje vai para a União, né, que vai para a Federação, para os municípios. São recursos provenientes de outorgas e concessões que são feitas dentro dos portos do Brasil. Essa é a proposta? Não é de outorga. A de outorga está ligada ao projeto da deputada Rosana Vale. Exato. Né? A questão desse projeto é a arrecadação do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante. Perfeito. Que significa 25% sobre os fretes internacionais, 10% para cabotagem e 40% fluvial e lacustre. Valores expressivos. Bastante expressivos. E cobrados há 61 anos. Né? Sim. Então, por conta disso, o que acontece? Se você observar a nossa costa, ela traz riqueza quase que palpável de todos os âmbitos, principalmente a questão marítima, mercante. Claro. E esse adicional é um tributo no seu gênero e na espécie é uma CID, uma contribuição da intervenção do domínio econômico. E tem na sua origem da lei ordinária criada por esse tributo, a destinação própria para a renovação da frota mercante nacional e para os estaleiros. Esse é um tema bastante polêmico, né? A gente já debateu muitas vezes essa questão aqui. Exatamente. Aí eu pergunto para você, aonde está a frota mercante nacional? Quantos navios foram fabricados, né? Ou seja, de que maneira a gente está fomentando a indústria nacional, né? Exatamente. E os estaleiros, como estão? Como está a saúde financeira dos estaleiros? A gente tem uma ideia de quanto tem nesse fundo hoje, Jussara? E depois eu já quero até estender a pergunta para o Elias, né? Perguntando se tem ambiente político e tributário para isso. Já vou começar a ser provocativo, como sempre eu sou, né? Qual é o valor que tem hoje nesse fundo, aproximadamente? Olha, em 2020 foi arrecadado 5 bilhões e 600. Bilhões? Bilhões. Uau. E o Elias fez um levantamento de que tem... Hoje nós temos 20 bilhões, em dezembro de 2020 nós tínhamos 20 bilhões e 200 milhões de reais guardados no fundo. Contingenciado. Contingenciado nesse fundo. Elias, deixa eu já te chamar para essa nossa conversa e que já quero te questionar, né? A gente tem ambiente político para uma proposta como essa, feita pela Jussara, e a gente tem ambiente tributário para isso também? Olha, eu acho que o momento é muito ideal. Nós sabíamos desde o começo que a proposta da minha amiga Jussara é uma proposta de difícil costura política, porque na realidade você acaba mexendo em interesses federativos, mas muito viável no seu mérito. E nós continuamos com essa assertividade. E estamos construindo isso lentamente. Então, o momento que o Brasil vive hoje, de uma necessidade de reforma tributária, de rediscutir melhor a destinação dos recursos, diminuir esse federalismo tão pesado em Brasília e trazer mais aos municípios e aos estados, o momento é muito propício a isso. Então, nós temos favoravelmente esta questão temporal, que muito favorece a proposta. E na parte legal também não se tem nenhuma dificuldade. Da mesma maneira que se criou a lei em 1958 para se criar esse adicional de frete, se mexa na lei e dê a destinação que nós entendemos cabível e que, aliás, no mérito, repito, é muito saudável, porque traz efetivamente o recurso para as cidades portuárias, onde exatamente que sofre todas as consequências da movimentação de carga. Claro. Se nós temos o bônus de ter arrecadação de impostos por isso, também temos os ônus necessários para manutenção,
geração de emprego, sustentabilidade de meio ambiente, etc, etc. Então, o momento é muito propício para tudo isso. Agora, precisa ter vontade política. Tudo isso passa por vontade política dos nossos representantes no Congresso Nacional e também no Poder Executivo, na pessoa do senhor presidente da República. Elias, quem está envolvido com o setor portuário conhece o teu trabalho. Isso é evidente, né? Você é um ator muito importante dentro do setor portuário e as pessoas sabem disso. Eu quero ir um pouco mais a fundo nesse sentido. A gente vem vivendo uma série de governos, você falou que a lei é de 1950 e alguma coisa, se não me falha 58. A memória, né? 58, quer dizer, a gente tem uma série de décadas aí que a gente vem passando atrás de décadas e a gente não consegue tratar desse tema da descentralização. A gente percebe agora, eu quero ir para a linha opinativa mesmo, né? Quero usar a liberdade que eu tenho com você. A gente percebe hoje uma agenda muito voraz do governo federal em fazer uma série de concessões e até a privatização dos portos. Vai dar tempo até 2022? A gente vai conseguir passar tantas propostas que são importantes para o nosso país ou a gente precisa ter um pouco mais de paciência para que a gente faça as coisas certas no tempo certo, Elias? Para isso, Maxwell, nós temos que estudar o histórico do político brasileiro. O Brasil tem um grave defeito que ele não cria política de Estado. Ele cria políticas de governos. Nós temos algumas políticas de Estado e todas elas muito bem sucedidas. Eu vou dar, por exemplo, o combate à AIDS. O Brasil hoje é referência mundial no combate à AIDS, é uma política de Estado. Sem dúvida. A política de vacinação das crianças contra a paralisia infantil foi política de Estado. O Brasil hoje erradicou a paralisia. Então, se nós tivéssemos a cultura de criarmos política de Estado e não política de governo, com certeza esse viés do sistema portuário estaria na política de Estado. Por que que não está? Porque nós temos ainda o péssimo defeito do político brasileiro, ele pensar no seu mandato e não no seu país. Esse é o grande problema. O estadista, ele não pensa no seu mandato. Ele pensa no futuro do seu país. E nós não temos estadistas. A má formação dos políticos brasileiros. Precisaríamos ter pessoas que enxerguem 50, 100 anos na frente. Se nós tivéssemos, em 1958, quando criar esse adicional, uma pessoa de visão de Estado, para que daqui 50 anos, naquela época, nós teríamos problemas futuros com o avanço do comércio internacional, teríamos hoje os municípios com uma retaguarda financeira. Tanto é que o dinheiro está lá guardado. Claro. Não é por falta de recursos, é por falta de visão de Estado. Então nós carecemos, nesses últimos governos, de políticas de Estado. Isso é muito importante ficar claro. Nós não temos política de Estado para o setor portuário e, aliás, não é só no setor portuário. O Brasil carece de política de Estado em vários sistemas. E eu quero aqui lembrar mais um detalhe muito importante de política de Estado. É o Sistema Único de Saúde. O Brasil é o primeiro país do mundo que tem o melhor sistema de saúde de atendimento do mundo público. Depois vem a Inglaterra. Nenhum outro país do mundo tem esse sistema. É uma política de Estado que está dando certo. Sim, claro. Está aí, eles que estão conseguindo fazer frente ao difícil momento que o Brasil atravessa na saúde pública. Política de Estado. Então, em resumo, falta estadista para criar política de Estado e não política de governo. Tá aí um tema para reflexão, um tema muito importante, né? Doutora Jussara, eu gostaria de fazer alguns questionamentos. A gente falou de 20 bilhões, é um número muito expressivo, mas evidentemente a gente tem aí algumas questões que são necessárias adequações, né? Propriamente no tocante à base de cálculo de transferência, o princípio da não afetação, a transferência voluntária e principalmente o pacto do equilíbrio federativo. Como é que a proposta trata desses temas na sua raiz, vamos dizer desta maneira, né? Então, essa nossa proposta, eu digo nossa porque ela passa pela Comissão de Direito Aduaneiro à época do doutor Alexandrax, do Elias, do Sandoval, enfim, de todos que abarcaram essa ideia. Muito bem, o que acontece? Ela não fere o pacto federativo, ela não fere a distribuição de renda e não fere o fundo de participação dos municípios. Por quê? Porque essa transferência voluntária de dinheiro da União para as cidades ou para determinadas regiões, isso é determinado pelo estudo e que o Ministério da Economia e o Planejamento faz para determinado assunto ou segmento político, ou segmento econômico. Então, o que acontece?
ela não fere isso, por quê? Porque na alteração, na sua origem, nós propomos a alteração da lei ordinária que criou o adicional e, concomitantemente, criando também um fundo de participação dos municípios portuários que deverá ser gerido de forma tripartite, ou seja, com a participação da prefeitura local, do Estado, do governo do Estado, do governo federal e da sociedade, né? Sendo que do Estado, do local do Estado e do federal é um representante, mas principalmente município, Estado e federação e sociedade. Por quê? Cada local tem sua peculiaridade, tem a sua forma de agir, tem a sua necessidade, e isso há que ser observado, né? Sem dúvida. A forma, o que escoa em determinado porto, não escoa no outro. A movimentação de carga, como deve ser recepcionada, a entrada, os acessos marítimos, os acessos de terra, para se chegar com uma maior agilidade. Porque o que se tem no porto é o seguinte: a carga tem que entrar e sair. Ela não tem que ficar parada. Sim, claro. Certo? É como se você fosse a carga é como se fosse um passageiro no aeroporto, que o que mais você deseja é entrar e sair e chegar no seu destino. E é isso que nós propusemos. Por quê? Porque isso vem trazer oxigenação à movimentação portuária, vem trazer uma agilidade e maior produtividade. Isso necessariamente está focando o que o mundo vem fazendo atualmente, né? Ele está tratando diretamente a velocidade de movimentação das cargas do que necessariamente o armazenamento em zona primária. Isso já não acontece mais e até propriamente com a implantação da DUIMP isso vai acontecer, né? Os recintos alfandegados aqui, principalmente na nossa região e nos portos do Brasil do modo geral, vão precisar se reinventar, né? Porque era fruto de uma ineficiência. Hoje já não existe mais essa ineficiência. Isso claramente é observado por muitos. Elias, deixa eu te fazer um questionamento. A doutora estava falando desses 20 bilhões e necessariamente dessa gestão tripartite, né? Ou seja, a gente trazer o município, a gente trazer a sociedade e o Estado e a federação também. Uma grande reclamação, e eu acompanho, você é extremamente ativo nos grupos de porto, né? Já quero até fazer uma reivindicação para que a gente possa organizar os grupos. Todos são porto, né, Elias? Quando a gente procura porto lá, vem um monte de grupo de porto, então a gente precisa dar uma organizada. E o Elias é muito ativo nos grupos que nós temos, principalmente de WhatsApp portuário. E eu percebo que uma grande reclamação que existe, Elias, é a gestão de pessoas, por exemplo, de Santos, no Porto de Santos, por outras pessoas de outras localidades, de outros estados, que não entendem a realidade do Porto de Santos. Nessa gestão tripartite, você que é atuante, né? Você já passou por uma série de gestões aqui da autoridade portuária. Qual é a tua percepção? De que maneira a sociedade se insere nesse contexto, Elias? Bom, eu por formação, eu sempre prestigiei a pessoa de carreira. Eu não consigo conceber que uma pessoa que sequer muitas vezes entrou no navio venha gerir uma estrutura como, por exemplo, a CODESP, né, que é a autoridade portuária. Hoje, Santos Port Authority, né? Santos Port Authority, que antigamente chamávamos de CODESP. Sim. Dizer, pontualmente eu estou citando esse exemplo. Isso é muito ruim, porque você tem um vínculo. É muito importante que a pessoa tenha um vínculo físico com a localidade que ele presta serviço. Isso é fundamental. Por exemplo, eu estou em Santos há mais de 30 anos, quer dizer, eu tenho um vínculo com o meu município. Quer dizer, independente do cargo que eu estiver, eu tenho um compromisso com o meu município. Eu tenho um compromisso com as pessoas que eu convivo, com a minha sociedade. E essa identidade física é muito importante. O que não tem ocorrido, infelizmente, nos portos brasileiros, e Santos não é exceção. As pessoas que vêm para cá, vêm para cobrir um espaço político, muitas vezes político partidário. Isso é muito ruim. Isso vai cair naquilo que nós conversamos há pouco. Né? São pessoas que vêm cumprir governo, não cumprir Estado. Exato, essa ligação. Isso é muito ruim, essa é a diferença. Quer dizer, as autoridades de carreira, seja ele independente do nível do cargo, ele tem um compromisso, porque ele tem uma carreira, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública.
Claro que não é que na bairrismo, pública- né, Elias? Até Não, porque a gente isso tem não é uma série bairrismo. de excelentes profissionais aqui dentro do Porto de Santos que poderiam assumir grandes posições aqui, um protagonismo bastante grande. Não, isso não é bairrismo, isso é necessidade, isso é um princípio da identidade física do profissional com a região que ele está trabalhando. Evidente. Quer dizer, uma coisa é uma pessoa que vem aqui e vai ficar aqui 2 anos cumprindo um determinado mandato e vai embora. Outra coisa é aquela pessoa que vive aqui, vai terminar o mandato dele, ele vai continuar na carreira, e repito, pública ou privada. Ele tem um compromisso, quer dizer, ele tem que ter uma visão mais ampla do que aquele que está aí, que nós chamamos, entre aspas, né, que me perdoe a expressão, de paraquedas. Quer dizer, não é isso não pode acontecer. E não é em Santos, repito, em qualquer local do Brasil, em qualquer local do mundo. Tem que ter essa identidade física, isso é muito importante. Então nós temos que combater isso, né? Eu sou um árduo defensor do defender o profissional de carreira, o profissional regionalizado, para que ele possa desenvolver aquilo que ele entende e que ele sente. Evidente. Porque quem sente o problema é o morador. Uma coisa é falar com uma pessoa que é daqui, outra coisa é falar com uma pessoa que está aqui, mas é, por exemplo, de Brasília. Ele não tem esse diferencial. E vice-versa. Então é fundamental essa visão. Eu me recordo que, em certa oportunidade, em um dos debates do grupo, se não me falha a memória, não sei se foi o Elias ou alguma outra pessoa fez esse comentário, que a relação do Porto para com a cidade passa diretamente pelo emprego. Eu acho que foi extremamente assertivo, né? Eu acho que sem gerar emprego, a cidade não sente a relação para com o Porto. É economia na veia. Doutora, a gente falou desses 20 bilhões, esse número me marcou, né? Eu fico com esse número na minha cabeça, porque é um número extremamente né? contingenciado, extremamente representativo. E na tua proposta, né, a proposta que foi elaborada, ela tem um percentual de repasse para os municípios. De que maneira os municípios poderiam utilizar esta verba? Seria uma verba carimbada, por exemplo, para a infraestrutura, uma verba carimbada para a tecnologia, ou não? Seria essa gestão tripartite que iria tomar as decisões para com essa verba? Então, é exatamente isso. Esse é um ponto fundamental do projeto. O que nós desejamos é que se crie esse fundo de participação dos municípios portuários, ou então, alternativamente, que seja retomada a competência do CAP enquanto órgão deliberativo. Por quê? Porque já é um colegiado multidisciplinar. Sem dúvida. Né? Então, esse colegiado, ou ele se junta ao fundo de participação dos municípios, ou então o próprio CAP, retomando a lei de modernização dos portos, a época de 1990, né, em que o Itamar Franco, de uma forma muito corajosa, modificou o perfil, né? Mas o que acontece? Essa forma de aplicação desse fundo, ela vai ser estudada no colegiado. Aonde está, qual é o foco necessário? É na saúde? É na educação do município? Nós temos que formar profissionais para que haja maior desenvolvimento da riqueza portuária. Nós temos aqui o Dr. Domingos de Torres foi o primeiro que inaugurou a Faculdade de Comércio Exterior no Brasil. Eu não sei se você tem conhecimento disso. Então, como é que nós podemos fixar o elemento humano na sua localidade, na sua região, para que ele não precise sair do país, sair do seu estado, enriquecendo o próprio local onde ele tem origem ou que ele pretende fixar sua residência. Então, isso passa pela educação, pela saúde, porque o Porto é uma porta aberta para a pandemia. Claro. Também. Sem dúvida. Né? E nós temos necessidade de atendimento de vários níveis de pessoa, inclusive os internacionais que adentram no Porto. Sim, o mercado é um mercado internacional. Exatamente, Né? exatamente. Agora só, me perdoe, Jussara, a indelicadeza de cortá-la, mas eu acho que uma reflexão é muito importante. Esse projeto, podem pensar que ele é um projeto bairrista para Santos. Não é. Esse até projeto foi provocativo nesse sentido, porque é um projeto não nacional. Sem Ele dúvida. trata de portos, cidades portuárias e regiões metropolitanas. Exatamente. Não é só de Santos, não é de Cubatão, não é de São Vicente. Nós estamos tratando de todo o Brasil. Então isso é muito importante. É uma concepção nacional.
Outra questão fundamental, o volume de dinheiro. Nós temos que começar, quando a gente fala em recursos, nós temos que ter noção de grandezas. Por exemplo, no projeto, na proposta inicial, que nós conversamos bastante, principalmente eu e a Jussara, uma parte do grupo que está conosco nessa toada, acreditando nesse projeto, nós trabalhamos a possibilidade de 50% desse adicional ficassem para esses municípios. Sim. E nós fizemos um cálculo rapidamente, mapeando todo o Brasil, ficaria para Santos, hipoteticamente, em torno de 60 milhões por mês, que daria em torno de 720 milhões por ano. Eu lamento que as autoridades municipais, com exceção do ex-vice-prefeito Sandoval, não tenham dado a importância devida aos números. E na reunião eu falei, pessoal, este valor representa 720 milhões de reais por ano para o município de Santos. Para vocês terem ideia, o orçamento de Santos é de 3 bilhões e 100 milhões de reais, aproximadamente. Sim. Às vezes é 2.900, às vezes é 3.100. Então nós estamos falando de 700 milhões. Nós estamos falando em 26% aproximadamente do orçamento, que iria agregar o orçamento. Sim, um número extremamente extremamente alto. Isso foi apresentado já para os nossos dois deputados federais? Como é que está a posição deles nesse sentido? Tanto o Júnior Bozella quanto a Rosana? Olha, a Rosana, à época eu estava conversando com um assessor dela, que é o Nelson, que é conhecido Cebola. O Cebola que faleceu. Né, que infelizmente recentemente faleceu. Nós trabalhamos muito juntos a respeito desse projeto. Só que a coisa ficou parada por conta do evento do Cebola, né? Sim. E vai ser dado continuidade assim que ela sinalizar para que eu volte ao gabinete dela, e ela quer voltar a esse tema. Mas o Elias... Se a Jussara me permitir, a Rosana é a nossa madrinha aqui, né? A madrinha da Confraria do Porto, ela sempre assiste o programa. Tá aí, uma excelente dica, Rosana, para que a gente possa pegar esse projeto e dar o encaminhamento devido, né? Um valor extremamente expressivo para a nossa região. Exatamente. Ela se mostrou extremamente interessada, mas só que com esse evento a coisa ficou meio parada, claro. Mas e por conta também da pandemia e tudo mais, o que acontece? Houve um distanciamento natural, né? Claro. Mas houve um interesse significativo da Rosana, inclusive em reunião na vice-prefeitura com o Sandoval, ela participou conosco, se interessou bastante pelo projeto, só que nós ainda temos que avançar, né? Isso é muito importante. Felizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Elias, deixa eu usar a liberdade que eu tenho com você para te fazer um questionamento. Você trouxe esses números, são números bastante expressivos, né? Você é uma pessoa extremamente atuante, não só politicamente. Quando a gente fala política, não porque foi candidato, ou deixa de ser candidato, ou quer ser candidato. Politicamente é a gente ter a nossa ação, né? Ou seja, o nosso envolvimento, engajamento para com a sociedade. Você é muito engajado nisso. Se esse recurso viesse, né, e com o conhecimento que você tem hoje do setor portuário, aonde você faria os investimentos? Bom, primeiro é importante, Maxwell, deixar claro que o conhecimento que a gente tem que usar em prol da sociedade. Indiscutível. Eu sou um funcionário de carreira, sempre trabalhei em serviço público praticamente, então eu devo muito à sociedade. Então aquilo que eu puder contribuir para a sociedade, como nesse projeto, eu vou contribuir. Sem dúvida. Se hoje me desse esse dinheiro na mão, olha, está aqui essa verba para você contribuir para o município. Primeira questão, eu ia discutir infraestrutura local. Seria a primeira delas. Né? O que o Porto de Santos e Guarujá, Cubatão, precisam de infraestrutura. Segunda questão, geração de emprego de técnicos. O que nós precisamos fazer para qualificar melhor os trabalhadores portuários, de qualquer nível? Sim. Isso seria a segunda questão. Terceira questão muito importante, o que está faltando, além de infraestrutura, de obras, de condições logísticas para que o porto caminhe melhor e ganhe mais eficiência. Claro que aí teria que ser, inclusive, com uma parceria pública e privada. Indiscutível. Seria a terceira questão. E a quarta questão, que é muito importante, que nós temos que refletir, é o que está faltando no porto, propriamente dito, para o porto poder avançar mais. Por exemplo, hoje eu tive a informação de que nós não temos contêineres. O mundo está carente de contêiner. Por que não usar esse dinheiro
para incentivar uma empresa a começar a fabricar contêineres na Baixada Santista. Olha a geração de emprego, olha o mercado, a oportunidade. Claro que isso não é do dia para a noite, isso é política de Estado. Claro. Isso tem que demorar de 15 a 20 anos para você atingir aquilo que você quer. Então, seriam basicamente esses pontos que eu com certeza, eu atacaria com muito carinho e com muita necessidade e com muita segurança de que em 20, 30 anos o Brasil, na área portuária, estaria melhor. Não tenho dúvida disso. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Deixa eu agradecer a presença do Elias Carneiro aqui com a gente. Como eu disse no início do programa, quero você aqui ao longo de 2021 com a gente, Elias. A gente tem uma série de temas, a gente ficou batendo papo, né, através de mensagens, falando de outros assuntos também, e eu acho que é importante a gente trazer à tona tantos temas importantes que você tem de domínio e de conhecimento. Obrigado pela tua presença, Elias. Eu que agradeço. E para finalizar, se você me permite, claro, por favor. Eu sempre digo que é tão importante arrecadar como saber gastar. É muito importante. Nesse episódio, nós temos dinheiro guardado e não estamos gastando. Temos que saber gastar e gastar com urgência para poder atender os municípios portuários. E finalizo reiterando a honra de poder estar aqui com você, Maxwell, que eu acompanho com muito carinho, e com a minha amiga Jussara e com todos os telespectadores pela oportunidade que me ofereceram. Muito obrigado. O prazer é sempre nosso. Doutora Jussara, obrigado pela presença, a senhora que prontamente atendeu ao meu pedido. Assim que eu olhei a proposta, eu já fiz contato com a senhora para que a gente pudesse debater esse tema aqui tão importante. E já fica aqui também a minha solicitação, né, ou propriamente o nosso compromisso. Eu quero acompanhar o avanço dessa proposta, né, principalmente sabendo aí se os nossos deputados levaram à frente uma proposta tão importante como essa. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Eu gostaria só de fazer uma observação, claro, que a nossa proposta, ela não altera o que já está destinado na Lei 10.893, né? Então, não vai ferir interesses de ninguém. E com base nas últimas reuniões e na 43ª reunião do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante, foram empregados 463 milhões nos projetos, o que é absolutamente razoável a nossa proposta. É arrojada por ser 50%, mas é bastante razoável. Factível. Exatamente. E interessante para todos nós. Muito obrigado pela tua presença E mais uma vez. também não é partidária, é apartidária. Sem sombra de dúvida. Uhum. Como eu sempre o digo, a relação do porto para com a cidade passa diretamente pelo emprego. E precisamos avançar para a relação do porto para com a indústria. Eu vou ficando por aqui, movimentando muito mais que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio Rumo. Apoio Modal GR. E2S Tecnologia. Prefeitura de Santos. Apoio institucional.